Primeiro projeto em discussão. Discussão única do processo 066. Projeto de lei de autoria do vereador Arildo Batista. Estabelece normas para denominação e alteração de nomes de próprios, vias e logradouros públicos e dispõe sobre emplacamento de vias e logradouros públicos no município de Jacareí. Este processo possui 3 emendas. O processo está em discussão. Tá. Eu vejo pelo meu aqui. Ah, tá. É que eu tenho que marcar, né? Tá. Nada. Senhores internautas, telespectadores da TV Câmara, nobres vereadores, como o presidente disse, esse projeto do qual eu sou autor, ele, de certa forma, é simples, mas eu acho que o conceito desse projeto, ele é bastante amplo. Ele trata de uma disciplinação daquilo que a gente chama de nomear ruas. Recentemente até foi falado aqui, e eu quero aqui falar em defesa de todos os vereadores, a gente encontra com muitos munícipes e eles fazem uma crítica que o vereador só dá nome de ruas. Na verdade, a atribuição do vereador não é só dar nome de ruas, mas é uma atribuição do vereador e as ruas precisam de nomes, né? Então não dá para a gente abandonar esse fato, até porque muitas vezes nós somos procurados por pessoas que pedem para que se preste uma homenagem a algum ente querido ou uma pessoa renomada na nossa cidade ou em outra instância. E aí o vereador, ele cumpre o seu papel. Mas o projeto, ele traz algumas modificações naquilo que já existe. Em especial, há uma questão que tem, na minha opinião, atrapalhado um pouco a vida de alguns munícipes. E eu vou pegar aqui um caso específico, depois a gente vai poder verificar no vídeo, que algumas pessoas têm dificuldade até de fazer a leitura do nome da sua rua, por conta de ser uma língua que não seja a nossa. Mas aqui eu quero fazer um parênteses, dizer o seguinte, até saiu no jornal e não é bem aquilo, né? Ali foram citados alguns nomes e nós sabemos que ali tem nomes de pessoas importantes que têm uma procedência estrangeira. Então, não é esse o objetivo do projeto. Porque se a pessoa ela é brasileira e tem, obviamente, um sobrenome estrangeiro, não há problema nenhum. O que a gente coloca aqui, como eu disse, na questão do Parque dos Príncipes, é que lá foi feito um loteamento temático e se colocou nome de príncipes de vários países, menos do nosso. E aí tem alguns nomes lá que eu confesso, não vou me arriscar aqui a falar, porque é bastante complicado. Uma outra questão que eu coloco nesse projeto é a questão da padronização das placas. Eu acho que sinalização, a questão visual numa cidade, ela é fundamental. E nós percebemos que aqui não há uma padronização. Você vai em alguns lugares, tem placas que estão totalmente apagadas, tem placas que mostram o nome da rua, não mostram o nome do bairro, outros que não mostram o CEP, então é uma dificuldade muito grande. Então esse projeto, na verdade, ele vem para fazer uma disciplinação desse processo, ou seja, que as placas, a partir do momento que esse projeto for aprovado, elas saiam todas num padrão só, certo? E aí eu quero aproveitar a oportunidade, agradecer aqui o nobre vereador Edgar, que fez uma emenda, da qual eu fiquei muito feliz, que é ajustando em algumas, principalmente em avenidas. Você tem um espaço muito, muito longo e você não sabe a numeração. Então, dependendo da posição que você sai na avenida, você não sabe se o número está para frente ou para trás. Então, o Edgar deu essa sugestão de se colocar também a numeração inicial e a final daquele trecho. Então, já agradeço desde já o nobre vereador. E uma outra questão é exatamente como a gente escolhe o nome da pessoa para ser homenageado. É lógico que é um pouco subjetivo, e aí eu não quero aqui entrar nessa polêmica, mas eu queria deixar essa mensagem
porque me preocupa um pouco quando nós não nos atentamos e damos o nome, homenageamos uma rua, um logradouro, com o nome de uma pessoa que muitas vezes a gente sabe pouco dela. E aí a gente corre um risco. Pode acontecer, né, e isso é um fato, eu não vou citar aqui, de uma pessoa que, infelizmente, né, não traz boas lembranças para uma certa comunidade. E ele virou nome de rua. E o que é pior, não tem nenhum serviço relevante prestado à sociedade. Então, o que eu gostaria de deixar aqui, e essa casa eu acho que tem essa responsabilidade, que a pessoa que recebesse a homenagem com o nome de rua, que ela tivesse serviços relevantes prestados, não só à nossa cidade, ela pode ser para o Estado, para o Brasil, até para o mundo. Mas se nós nos atermos aqui ao nosso âmbito, que é o municipal, é uma coisa que me preocupou. Eu confesso para você que fiquei um pouco chateado. Eu, por exemplo, ficaria muito triste de saber que eu moro numa rua onde aquela rua tem o nome da pessoa, né? Essa pessoa recebeu uma homenagem, não prestou nenhum serviço, não tem nada a ver com a nossa cidade, simplesmente é um morador da cidade. Nenhum demérito, mas eu acho que homenagem é homenagem. Homenagem tem que fazer para uma pessoa que merece. Então, como eu disse, é um pouco subjetivo, mas eu acho que é uma preocupação que essa casa tem que ter, tá certo? Então, eu gostaria de pedir à técnica que colocasse um vídeo para vocês sentirem um pouco da questão com relação às placas. Moro aqui no Parque dos Príncipes, na rua Princesa Anne-Marie Oldenburg, número 39. Então, até o nome da minha rua é complicado de falar, você já reparou aí, né? Aqui tem muito nome esquisito, cara. Então, essa iniciativa do Arildo aí é legal isso aí. Vai ajudar muito a população, né? Porque muitas pessoas vêm aqui perguntar endereço aqui e a gente não sabe onde fica, porque os nomes são muito estranhos. Tem caminhão que fica aqui circulando quase o dia inteiro aqui e não acha endereço. Acho que tinha que ser um nome mais simples, né? Entendeu? Aqui tem Príncipe Arquirito, Princesa Margareta, não sei do que. E tem uns nomes que é difícil de pronunciar. Até esse dia mesmo, veio um senhor perguntando o nome de uma rua aqui. Inclusive, foi até meu pedreiro que indicou para ele, que é a antiga Rua 10. É Dom Sanquelá, Quinto. Não sei o completo nome lá. A gente se informou, Rua tal, é Rua 10, né? Aí foi mais fácil, fica na banda de lá. Se tivesse até mesmo um mapeamento, que a gente pudesse estar acessando ele, né? Para poder se achar melhor as ruas, ficaria fácil para a gente isso daí. E o que você acha que podia ser feito para melhorar isso? Trocar as placas aí, né? Um nome mais legível, né? Que possa se implementar perfeitamente, né? Não dificulta assim você ler e... Aí o que é isso? Dom que? Dom Quinto? V? Muitas vezes as pessoas não sabem o que é numerais romanos, algarismos romanos, né? Então se confunde muito isso daí. Colocar um nome assim mais, como posso dizer, mais fácil de interpretar. Rua Alves Abreu, Rua Manuel de Souza, né? Aí sim ficaria mais fácil pra gente. A gente está achando muita dificuldade pelo fato de ter colocado os nomes agora, e antes era número, né? Daí a gente perde muito tempo para achar as ruas, a gente pergunta, né, para as pessoas que moram lá na região, e elas não sabem informar a gente direito, né? Por exemplo, a gente está com o nome da rua, daí a pessoa fala, número 2, daí até a gente achar o número, daí complica bastante. Seria muito importante se tivesse um projeto e fosse aprovado para mudar os nomes das ruas. Então, O vereador me permite uma parte? Claro. Até parabéns pela ideia, pela sua iniciativa, que veio bem numa época, num momento a calhar isso aí, que é uma necessidade muito grande. Recentemente fiz uma indicação para o senhor prefeito para que se fizesse manutenção em muitas placas da cidade, porque, como o senhor bem disse ainda há pouco, tem muitas placas que estão apagadas totalmente, algumas pela metade, enfim. E essa disciplina de padronização também é muito importante para a nossa cidade, para poder tudo ficar igual. Eu tiro um exemplo, por exemplo, um exemplo disso, o vereador Itamar, na época, até fez a doação para a prefeitura de placas no bairro onde mora, no Alto Santana. Então, as placas lá têm o nome do vereador Itamar. Tudo bem, ele fez a parte dele enquanto cidadão, ele doou, muito bom. Mas
E tem que ter uma padronização. Isso vai mostrar a disciplina, vai ficar bonito para a nossa cidade. Parabéns pelo projeto. Obrigado pela contribuição. E aproveitando até essa sua fala, o projeto também contempla exatamente uma autorização, uma possibilidade para que o executivo, quando ele elaborar esse processo de substituição das placas, colocando todas as informações necessárias, que possa ser feito através de uma parceria. Ou seja, que uma publicidade possa ser colocada nessa placa, lógico, dentro toda de uma regulamentação, que se possa abrir, inclusive, um processo licitatório, para que empresas, comércios, possam patrocinar essas placas. Ou seja, a partir do momento que vai havendo as substituições, essas placas sejam produzidas nesse padrão e contemplem um comércio, uma empresa, seja lá qual for o patrocinador. E, logicamente, que a gente quer que isso seja feito em toda a cidade, né? Então, quando se fizer uma licitação, precisa tomar um cuidado de, por exemplo, não deixar que as pessoas queiram colocar essas placas só no centro. Então, precisa haver aí, obviamente, aí o executivo é que vai regulamentar isso, para que tenhamos placas iguais em todos os bairros da nossa cidade, em todas as ruas. E como eu disse, ainda tem aquela questão. Eu moro, por exemplo, num bairro chamado Vila São João. E nós sabemos que tem o bairro São João. Então, quem vem de fora, e hoje com essas compras que nós temos pela internet, é muito comum os entregadores chegarem e perguntar, onde é que fica a Vila São João? Primeira coisa que vem na cabeça do camarada, falar, o São João fica ali. Aí o camarada fica rodando lá e não vai achar a rua, porque fica lá em São Silvestre. Então, eu acho que na placa também, ela contemplando o nome do bairro, eu acho que facilita mais ainda, além do CEP, que é uma obrigação por conta dos Correios. Então, esse projeto, como eu disse, ele tem o objetivo de aspectos até de padronização, de informação, e como eu disse, precisamos fazer com que a nossa cidade, para aqueles que vêm de fora, para que não tenham dificuldade em se localizar. Portanto, eu peço aí a compreensão dos nobres vereadores para que aprove o nosso projeto aqui. Muito obrigado a todos. Senhor presidente, o projeto continua em discussão. Gostaria de expressar aqui a justificativa do meu voto, daqui mesmo. Eu gostaria só uma dúvida, né? Porque a gente fala muito dos projetos que não tragam ônus ao executivo, à prefeitura. O projeto do nobre vereador Arildo Batista é muito bom, né? Vem de encontro, acho que o que todos os moradores da cidade querem. Porém, entra aqui no artigo 10 do projeto do vereador, ele diz assim: a implantação de novas placas, trocas ou substituições da mesma dar-se-á à medida que houver necessidade, ou por programa apropriado, enfim. Então, como é que iria ficar? Por exemplo, o prefeito, a prefeitura, ela ia ter que trocar todas as placas imediatamente. Enfim, eu temo que esse projeto seja um projeto, de repente, inconstitucional, devido a trazer ônus para o cofre público, né? Porque atribui gastos ao poder público. Enfim, então, eu gostaria até de ouvir da parte do autor do projeto, né, essa propositura, esse comentário, porque eu vejo assim, vereador, que isso vai trazer gasto à prefeitura. E confesso, né, estou a favor da ideia do senhor e tal, porém, existem alguns projetos que também nós colocamos nessa casa, que dá a tendência de que nós estamos levando gastos aos cofres públicos, ao executivo, né, que inclusive foram até arquivados. Então, eu gostaria só de saber dessa questão. Presidente, apenas só para a gente organizar aqui, a gente não está em justificativo de voto, a gente está na discussão. Então, se o nobre vereador Fernando concedeu a parte ao vereador Arildo, ele pode fazer uso da palavra. Então está cedido, o vereador Arildo faça. Daí, se a vereadora quiser, solicito para ele, e ele, autorizando, a vereadora pode usar o horário dele de 7 minutos. Obrigado. Nessa questão do custo, a obrigação do emplacamento das ruas já é uma obrigação atribuída ao Poder Executivo. Então, nós não estamos atribuindo uma função a mais. Você foi exatamente no cerne da questão. Quando houver a necessidade. Lógico que nós gostaríamos que o Executivo ele se programasse para um trabalho, né, para que fizesse uma frente
para a produção dessas placas e padronizasse tudo uma vez. Como isso a gente não pode exigir, a gente deixa essa alternativa para que as novas placas já saiam nesse padrão. Esse é o objetivo desse projeto, tá certo? Então, nós não estamos atribuindo nenhum tipo de custo para a prefeitura, porque todas as ruas, elas têm por obrigação serem emplacadas pela prefeitura. Então, é um custo que já está atribuído a ela desde o começo. Vereador, posso? Então, isso que eu ia falar, inclusive no meu tema livre, eu falei que eu fiz a indicação de 3 bairros, né? Que isso já é uma obrigação da prefeitura, manutenção, que as placas estão caindo, não tem nenhum nome, né? Já metade do nome ali, a pintura nem aparece. Entendi. Então já é a obrigação manter, né, ter essa manutenção das placas. Entendi, porque recentemente nós fizemos uma indicação ao prefeito e ele nos atendeu, até agradeço, a questão das placas que ficam no Jardim Emília foram todas trocadas. Que nem no caso, essas placas que já foram trocadas, estão novas lá no local. Como é que fica a adequação dessa placa? Quer dizer, elas estão novas e vão ter que ser trocadas, né? Enfim, então fica só essa dúvida, mas eu quero expressar aqui o meu apoio ao projeto do nobre vereador, só que entendo que traz gasto ao cofre público, então eu acho que também as outras proposituras deveriam de ser pesadas também de uma forma mais conscienciosa. Obrigado. O projeto continua em discussão. Eu quero ser bem rápido, né, na discussão do projeto, mas até para esclarecer alguns dados a respeito do projeto, que na verdade, até aproveitando o momento, dizer, Arildo, que a qualidade das placas hoje, colocadas na nossa cidade, é muito ruim. Com o tempo as letras somem e as ruas, mesmo com a placa, a pessoa não sabe, na verdade, decifrar que rua, qual é o nome daquela rua. Isso tem muito na cidade, placas que você não consegue mais ler a denominação das ruas. Você entendeu? Por quê? Porque o serviço realmente é feito de má qualidade. O produto usado ali é um produto que realmente tem que ser trocado, tem que ser melhorado. Outra coisa que eu gostaria de dizer para você hoje em Jacareí existem quase 200 ruas entre vielas, ruas, você entendeu? Praças, inclusive, sem denominação de ruas. Então, muitos desses moradores dessas ruas que não tem nome, é verdade, mais de 200 ruas em Jacareí não tem nome de rua. E aí o que acontece? A pessoa tem dificuldade em ir no correio e falar, olha, minha rua não tem CEP, eu quero o CEP da minha rua. Ele fala, mas sua rua tem nome? Não tem, só tem número. Então, a coisa é séria. O que nós temos que fazer é estimular, não é verdade? É estimular as famílias de Jacareí a indicar os seus entes queridos para que nós possamos, nesta casa, denominar essas ruas. Principalmente os bairros novos. Parque Imperial, por exemplo, está cheio de ruas sem nome. Você entendeu como é que é? Então, nós temos que atentar para esse lado também. Nós temos que flexibilizar, para que nós possamos sensibilizar os moradores da nossa cidade, para que eles indiquem os seus entes queridos. Sabe? Para que nós possamos realmente denominar aqui, para colocar nas ruas da nossa cidade. Parece brincadeira. Isso dificulta as pessoas ter acesso ao CEP, inclusive. Não é verdade? Né? Então, eu quero dizer a você o seguinte, que a sua lei é interessante, inclusive tem uma emenda número 4 aí, que eu dei uma lida, e no finalzinho fala assim, atitudes humanas.
Aí eu fico pensando, será que atitudes humanas vai ao encontro daquilo que eu estou pensando? O que é atitudes humanas? Tipo assim, o camarada não é professor, ele não é advogado, ele não é empresário. Desculpa, atividades humanas, né? Não é verdade? Mas ele é um cidadão comum, sem nenhuma formação, mas é uma pessoa do bem. É um tremendo pai de família, é uma pessoa exemplar, com toda a modéstia que ele tem. Claro que este merece sim ser denominado. Você entendeu como é que é? E o nome de rua. Porque ele foi um exemplo como cidadão comum. Não é verdade? Né? Então... Me concede uma parte? Com toda certeza. Acho que você já até respondeu a minha... né? Até eu havia citado, quando a gente fez uma discussão, certo. O pessoal colocou. Uhum. Justamente, o que é atividades humanas, né? Eu citei, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Sim. Qual é a formação dela? Né? Sim. Não era médica, isso, mas era uma pessoa que fez um trabalho entendi. Reconhecido mundialmente com os pobres mais carentes. Portanto, ela é, inclusive, um nome que é muito homenageado em várias cidades. Sim. Então, você já acabou dando a resposta. Não, querido, sabe por quê? Pelo seguinte, a gente tem esses exemplos por aí. Haver um cidadão comum, não tem nenhuma formação nenhuma, até analfabeto, mas uma pessoa querida na comunidade, pelas suas atitudes. Então, como os demais aqui citados na lei, também, claro, tem seus direitos de serem homenageados com o nome de rua. E, claro, que vai só colaborar, porque, como eu falei, numa cidade chamada Jacareí, que tem 365 anos de idade, e nós temos quase 200 ruas sem denominação, é complicado. Então, nós temos que haver uma forma, Arildo, vereadores, de nós atrairmos para o Legislativo essas famílias, trazendo o nome de seus entes queridos, para nós possamos dominar e solucionar esse problema que é grave, que é sério nessa cidade. Tá ok? Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Gostaria de falar daqui mesmo, senhor presidente? Pois não? O projeto, ele é relevante, até porque nós não podemos homenagear uma pessoa só porque essa pessoa tem na sua família 20, 30, 10 pessoas. Porque eu posso muito bem homenagear uma pessoa que tem lá na casa dela 10, 15, 20 pessoas por motivo político. Mas o projeto visa não isso. Como o vereador bem citou, eu gostei. O projeto ele visa homenagear pessoas que fizeram algo pela cidade. Seja um médico, seja um escritor, seja um doutor, um engenheiro, um pastor, um padre, um bispo. Não importa quem seja a pessoa que está sendo homenageada, mas sim o que ela fez pela cidade. Ela fez algo que trouxe benefício. Então, é um projeto muito bom e nós temos sim que pensar, quando nós, vereadores, colocamos uma pessoa para ser homenageada, se não é de cunho político, porque não pode ser porque tem muitas pessoas na casa. Tem que ter feito algo pela cidade. É um projeto muito bom, gostei, está de parabéns.